Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje um tema fabuloso, um tema que me atrai bastante, um tema que eu queria abordar com maior profundidade, que é exatamente uma obra, digamos assim, nem sei se eu posso denominar assim, uma obra, que é o início de tudo, que explica o início de tudo. Eu tenho um encanto particular, apesar de não entender absolutamente nada sobre ele, mas espero hoje aprender com o professor Alberto Brum, que trago ele aqui para falar sobre a introdução à cosmologia das instâncias de Dzian. Olha só, quem é do meio vai saber do que se trata, né? Bom dia, Alberto, como é que você está? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Que você e todos que vão nos assistir estejam bem. Espero que você também, é um prazer recebê-lo aqui. E olha, eu sou todo ouvidos. Hoje eu não vou falar quase nada, eu só quero ouvir. Eu tenho uma curiosidade no bom sentido, né? Eu preciso alimentar meu ser com essa cosmologia das instâncias, né? Que eu acho que eu sinto que é uma base, o início de um caminho longo que nós estamos ainda hoje trilhando. É um tema interessante, amplo, vasto, complexo. Então vamos tentar fazer uma aproximação, pelo menos, como diriam os ingleses. Primeiro faz uma aproximação e depois poder mergulhar mais na temática. Bom, vamos começar bem pelo início, como eu diria, que fica mais fácil. A obra, A Doutrina Secreta, ela tem como centro o livro de Dzian, da onde saíram fragmentos, chamado estâncias. Estâncias significa aforismo, sentenças, sutras. Então, é um apanhado. Então, as estâncias de Dzian é uma pequena parte de um grande tratado antigo, que não era publicado. Nós temos no mundo muitos colégios universitários por aí. E tem alguns colégios no mundo externo mais avançados, com biblioteca mais restrita. Eu, quando fui professor na Universidade de Brasília, na UNB, lá tem uma grande biblioteca, mas lá no subterrâneo tem o térreo e uma parte subterrânea, muito grande. Lá dentro tem uma pequena biblioteca restrita aos professores de filosofia, de obras antigas, de obras gregas, do pensamento pré-socrático, Platão, tal, o pensamento helenístico, vamos chamar assim. Uma biblioteca restrita, pequena, restrita aos professores, que eu usei bastante no pequeno tempo que eu estive lá no UNB. Bom, isso no mundo o normal, universitário. Então, o mundo invisível tem o seu colégio maior, chamado Colégio Invisível, e ele tem bibliotecas privadas, bibliotecas reservadas no mundo físico e no mundo invisível. Então, não é porque o mundo europeu do século XIX ou XX não tinha ouvido falar do livro de Dzian ou das sentenças que não existisse na antiguidade e foi preservado um grande tratado. Então, essa é a primeira questão. As instâncias de Dzian, então, são fragmentos, é um apanhado, é uma pequena parte de um tratado maior que a Blavatsky, então, para identificar, dá um nome, chamou de o livro de Dzian. Bom, a palavra Dzian é um fonema que vem do tibetano, e é um fonema tibetano mal pronunciado, do sânscrito para o tibetano. Então, a pronúncia tibetana ela é muito variada. O Tibete, comparado com a Índia, é menor do que a Índia, mas tem dialetos, vamos chamar assim. Tem maneiras diferentes, especialmente eles têm certas dificuldades de pronunciar alguns fonemas do sânscrito, a língua clássica da Índia. Então, Dzian, eu tomei nota aqui para até não esquecer, ele é relacionado com duas palavras, com Dhinana, sabedoria, e com Dhyana, a meditação, D-H-Y, Dhyana, meditação, e Dhinana, J-N-A-N-A, Dhinana. Então, a partir desses dois termos, e especialmente de Dhinana, que vai dar, por som tibetano, o termo Dzian. Mas é uma pronúncia do que se escreveria Dezenana, que seria o Dhinana. O J, o nosso J, o YJ, lá no tibetano viraria um D e um Z. Então, Dzinana. Mas a pronúncia,
Dzinana, acabou dando Dzian. E o A, às vezes, ele é mudo. Então, o Dziana seria o livro de Dziana. Eu só estou mostrando, eu não sou especialista, mas eu andei vivendo nessa região lá um certo tempo, estudei bastante budismo tibetano, andei na Índia e no Tibete, então minimamente eu tenho uma noção. Não sou linguista, mas então compilei de linguistas que ensinam essas questões. Sim. Especialmente de um americano chamado David Hegel, que tem uns materiais publicados sobre a doutrina secreta, instância de Xian, budismo tibetano, tal. Então ele também vai nessa direção. Então o livro de Xian é o livro de Dhinana, de filosofia Dhinana. Dhinana, sabedoria, sabedoria no sentido indiano, relativa à palavra sofia, se fosse no termo grego. Sim. Então, o livro das sentenças de sabedoria. Sentenças de sabedoria. Isso é um grande tratado, então, que pela pronúncia foi chamado de livro de sabedoria, o livro de Dhinana, que virou de Xian. E esse grande tratado, ele não só dá origem às instâncias de Xian, que é a base da obra A Doutrina Secreta, como ele também dá origem, lá no século I AC, ao primeiro tratado conhecido de um sistema budista chamado Kalachakra. Hoje em dia se fala do Kalachakra no mundo tibetano, é uma cerimônia, uma prática, uma yoga, uma meditação, mas o Kalachakra é mais do que isso. É um sistema esotérico, é uma tradição, e ele começa por cosmogonia e cosmologia. Então essa tradição Kalachakra tem uma grande ênfase na cosmogonia e cosmologia, com tremenda semelhança com as instâncias de Xian. Por quê? Porque é a mesma fonte. O que gerou o primeiro tratado do sistema, aspas, budista, porque é mais do que budista, é o Dharma esotérico, é o Dharma secreto. Então, essa tradição indiana, e depois foi para o Tibete, chamado Kala. Kala é tempo, Chakra, a roda do tempo, o círculo do tempo. O círculo do tempo, o círculo é o universo, é o cosmos, é o espaço que é preenchido com o universo. Então, essa ideia da cosmogonia. O universo se manifesta em um círculo vazio. Então, isso está presente nessa tradição e deu origem ao primeiro tratado, que até hoje também não é publicado. Ele é citado, há fragmentos que são citados. Depois, ainda no século I, foi feito um pequeno resumo, e esse resumo circulou em sânscrito e depois foi traduzido. Bom, as instâncias de Xian são irmãs gêmeas. O livro de Xian é irmão gêmeo do primeiro tratado, Kalachakra, e as instâncias de Xian têm a mesma origem, têm a mesma filosofia, têm a mesma cosmologia. E dentro do sistema Kalachakra, que tem 5 divisões, o macrocosmos, o microcosmos, as práticas, a yoga, a 5ª divisão se chama Dhinana. E são vários textos de sabedoria, que inclui sabedoria e cosmologia. Então, na tradição Kalachakra, a 5ª divisão se chama Dhinana. E vai haver livros de Dhinana, livros de sabedoria, livros de cosmologia. Bom, essa é a tradição do Dharma. Agora eu voltando para a doutrina secreta. A Blavatsky gerou, organizou, publicou, escreveu esse livro no final do século XIX, e ele foi publicado em 1888, novembro de 1888. E ela já vinha escrevendo desde 84, 83, ela tinha começado. Mas a essência da obra, chamada A Doutrina Secreta, são as instâncias. Então, em inglês, nós temos 2 volumes. Vou pegar aqui uma edição antiga em inglês. Uma das primeiras edições. São 2 volumes. O volume 1 e o volume 2. O volume 1, na edição brasileira, corresponde ao volume 1 e 2. O volume 2 corresponde ao volume 3 e 4. Então, em português, no volume 1 é a cosmogênese. E o volume 2 é um comentário que amplia o comentário já feito no volume 1. O volume 3 é a antropogênese, que é o tema do planeta, as raças humanas, aí é uma decorrência da parte 1. Então, no volume 1, a chamada doutrina secreta, o que é essencial é a tradução que ela fez
de fragmentos de 7 partes. Então, são 7 fragmentos, 7 instâncias, mas não é que seja uma só. São vários fragmentos numerados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com algumas sentenças. Então, isso é a base da doutrina secreta. E, em português, no volume 3, a continuação, a antropogênese. Por que o livro se chamou, então, Doutrina Secreta? Doutrina é uma palavra que, no inglês, ela é um pouco melhor do que em português. Na nossa língua, a palavra doutrina ela tem uma carga meia negativa, pejorativa. Doutrina é sempre uma doutrinação, é uma coisa meia ruim, negativa. Mas no inglês, doctrine é um sistema de pensamento. Uma doutrina ela não tem esse, não, pode até ter, mas no geral não tem essa conotação ruim. É um sistema de ideias, é um sistema de pensamento. E a palavra inglesa doutrina foi como Blavatsky e seu grupo de colaboradores traduziu algo que eu acharia melhor de ter deixado como estava lá no sânscrito ou no Senzar, o Dharma secreto. O Dharma secreto vai virar em inglês a doutrina secreta. O que é o Dharma secreto nesse livro? As instâncias, não o livro em si. O livro em si tem o esforço que Helena Blavatsky fez para dar uma noção do conteúdo daquelas instâncias. Mas a doutrina secreta, que é a obra fundamental da famosa fundadora do movimento do século XIX, mais conhecido, então Blavatsky escreveu várias obras, começou uma grande obra chamada Ilha Sem Véu, quando ela viveu nos Estados Unidos, e depois começou na Índia e terminou na Europa, em Londres, essa segunda grande obra, então, a doutrina secreta. Mas a doutrina secreta, essencialmente, o que é? É uma tradução e uma tentativa de fazer o primeiro comentário a esses ensinamentos derivados do livro de Dzyan, que, por sua vez, é um tratado muito antigo. Então, esse tratado, o livro de Dzyan, é amplo e, a partir daí, ela e os seus colaboradores, seus amigos espirituais, seus grandes gurus, os instrutores que trabalharam com ela, ele e os instrutores acharam que no século XIX já poderia ser dada ao público europeu ocidental uma noção de uma tradição mais interna, mais avançada, mais profunda, mais esotérica, que o mundo, nem na verdade nem oriental, mas nem o mundo oriental e nem o mundo ocidental especialmente, tinha contato com esse conteúdo. Bom, então aí é feito o esforço da tradução daquelas sentenças e para ter um nome, instâncias, sentenças, aforismos do livro de Dzyan. Então isso seria a primeira questão interessante. Ainda como leve introdução, o livro de Dzyan, ela diz que, na verdade, é um volume que está comentando um tratado ainda mais antigo, que ela chama de 7 fólios, em lâminas de folhas de palmeira, 7 fólios secretos dos livros de Kyute. Aí mais uma palavra antiga, com K. Kyute. Kyute. Então, 7 fólios secretos seria um fragmento ainda mais antigo. Que nós sabemos que a nossa história não começou 3.000 anos atrás, nem 4.000 anos atrás, este momento histórico. A Terra tem muitos ciclos, muitos momentos. Mas esse nosso momento é muito antigo. O Antigo Egito, a Antiga China, a Antiga Pérsia, o Antigo Egito, Maneto, o historiador Maneto, ele fala de 14.000 anos, ele cita nome das linhagens, das dinastias de reis de 14, 13, 12, 11.000 anos antes do período dele. E ele é lá do tempo de Alexandria, da Antiguidade. Isso é a história conhecida, e fora o que vai para trás. Então, houve no passado ensinamentos importantes que foram resumidos, sintetizados em textos simbólicos, em textos sintéticos, em línguas mais antigas. E aí, então, entre esses materiais, haveria o que ela chamou de 7 fólios secretos dos livros de Kyute.
E o livro de Dzyan seria já uma abordagem um pouco mais explícita desses tratados mais antigos. Por que eu estou chamando a atenção disso? É pela palavra, novamente. Esse Gyute, com K, Gyute, mas na verdade é com G. É mais um problema de fonética. É R, G, Y, U e um T. R, Gyute. Mas esse R e o G, isso aqui é uma pronúncia do tibetano. Ele junta as duas letras e fica o R meio que desaparece. Então é Gyuds. O livro de Gyuds. O que é isso? É um som que translitera mais uma palavra antiga que também tem no sânscrito, que mais ou menos equivale. Aí tem uma palavra que hoje em dia está mal usada. Eu vou usar ela, mas vou usar no sentido antigo. Tem o sentido de Tantra, mas Tantra é como yoga. As práticas da yoga avançada. Não tem nada a ver com essas loucuras do século XX e XXI. Práticas equivocadas que foram espalhadas. Então, práticas de samadhi, práticas de yoga avançada, se chama, então, o Tantra indiano antigo. A palavra Gyud é a transliteração para o tibetano do que em sânscrito, ou em inglês, significa a palavra Tantra. 7 fólios de práticas avançadas, 7 fólios de ensinamentos internos avançados. Compliquei um pouco, agora eu vou facilitar. Então, haveria esses tratados muito antigos, os livros de Kyute. O livro de Dzyan, então, já é um estudo, já é uma apresentação desse material mais antigo. E a tradição Kalatyaka é a mesma coisa. O primeiro tratado, o segundo tratado, século I AC e depois na história indiana, são explicações, são explanações de ensinamentos que antes eram mais sintéticos, mais difíceis de se ter uma ideia e que foram sendo explicados. Para fechar essa pequena introdução e aí irmos para as instâncias em si, eu lembrei, e eu citei agora há pouco, esse inglês David Hegel. Quando eu estudava muito esse assunto nos meus antigos estudos, das instâncias, da doutrina secreta, eu vinha percebendo, tanto nas instâncias como na Voz do Silêncio, relações com tratados indianos mais antigos. Eu estava começando a perceber isso sozinho, nas minhas intuições. E foi nesse período que eu conheci um pequeno livrinho, Os Livros de Kyute, ou Os Tantras Budistas Tibetanos. Isso existe ainda, esse livrinho? Isso é uma edição bem antiga, mas deve existir. Uma edição americana, de 1983. É um livrinho simples, complicado e simples ao mesmo tempo. Hegel, então, é um estudioso desses assuntos, e aí ele mostra uma coisa que também nós encontramos na introdução da doutrina secreta. Blavatsky vai dizer, então, que as instâncias de Dzyan têm relação com o livro de Dzyan, e que o livro de Dzyan, comentando aqueles antigos fólios, o livro de Dzyan, comentando aqueles antigos ensinamentos, ele é o primeiro volume de 14 volumes de comentários. Então, ele é o primeiro volume de 14 volumes de comentários a esses tratados mais antigos. Aí, agora, ontem, eu revendo esse assunto, eu lembrei que o Kalatyaka, o tratado Kalatyaka e o segundo e o terceiro dessa tradição budista, também é dito que ele é um tipo de comentário a um ensinamento mais secreto que chegou a Siddhartha o Buda. Um ensinamento anterior a Siddhartha o Buda que chegou a ele. E Siddhartha compilou esse ensinamento e transmitiu para um discípulo, que transmitiu para um, até o século I era de 1 para 1. Puxa. E no século I, então, foi apresentado um pequeno texto a partir do tratado secreto. O que isso está importando? Quando a gente estuda esse assunto, os livros de Gyud, os livros do Tantra antigo, originais, o Kalatyaka é o primeiro volume. Assim como o livro de Dzyan é o primeiro,
o Kala-Chakra também é o primeiro volume. E aí, então, aqui nesse livrinho, aparece... Aqui está ruim de eu mostrar. A sequência, lá em cima, naquela primeira linha, a partir do título, está o Kala-Chakra, que eu tenho o número 1. Número 1. Depois vem uma sequência de mais 7 e depois uma sequência de mais 6 teatados, técnicas, teatados avançados. Vamos somar. 1 mais 7 mais 6. Quantos dá? 14. 14. Coincidência, né? O Kala-Chakra é o primeiro de 14. O livro de Dzyan é o primeiro de 14. Estão tratando de um assunto equivalente. Um de um modo, o outro de um outro modo, mas com termos equivalentes e com ideias equivalentes. Com isso, compliquei um pouquinho, mas resumindo, isso eu estou tentando mostrar por que o livro se chama o Dharma Secreto e não Doutrina Secreta. A tradução para o inglês chamou de doutrina, mas na realidade seria adequadamente chamado de o Dharma Secreto. Dharma não é apenas o ensinamento budista que Siddhartha falou, mas é a lei universal, as leis da natureza, a lei com L maiúsculo, a verdade universal, os ensinamentos primordiais, que inclui o profundo ensinamento de Siddhartha Buda, que foi chamado então de Dharma, as verdades, os princípios primordiais que Siddhartha também ensinou. Então, o livro de Dzyan é o primeiro volume de 14 que estão tentando comentar, apresentar essa tradição muito antiga. E a tradição do Kala-Chakra é referida simbolicamente com o ensinamento do reino de Shambhala. Essa palavra Shambhala é muito mal usada também hoje em dia. Mas, essencialmente, Shambhala significa 3 coisas. Um termo simbólico de um reino espiritual, simbolicamente falando. Uma região, uma pequena região física no Oriente. E, ao mesmo tempo, um ensinamento, quer dizer, uma região física, uma região, um ensinamento simbólico e um mundo espiritual, um mundo invisível, um reino invisível. Um reino invisível, um termo simbólico e uma região física. Então, o Kala-Chakra está relacionado com o ensinamento de Shambhala. Aí o David Hegel chama atenção. Shambhala também é dito que é a fonte do ensinamento, da sabedoria, da qual as instâncias fazem parte. Então, as instâncias de Dzyan, este ensinamento tem uma origem secreta, reservada, avançada, antiga. O ensinamento do reino de Shambhala vale para as instâncias, vale para o tal do Kala-Chakra. Bom, então acho que com isso dá para situar um pouquinho. Então, ela compilou com a ajuda dos seus instrutores e tutores espirituais, e a edição acabou sendo feita já quando ela morava. Ela morou na Índia, depois ela abandonou a Índia em 1884, foi para a Europa. Minha garganta não está boa. Em 1887, ela se fixou em Londres, criou um grupo de trabalho, um grupo de estudantes, uma editora, uma nova revista, e aí ela terminou a produção da obra Doutrina Secreta e também da obra A Voz do Silêncio, que são semelhantes na origem, e aí então foi publicado o texto. Foi dado o nome de A Doutrina Secreta e, essencialmente, trata então a primeira parte da origem do universo e depois o homem já existindo na Terra. Os antigos sistemas esotéricos, herméticos, místicos e até mesmo filosóficos, se a gente pensar em Pitágoras, nos neoplatônicos, voltando para o Platão, voltando para os pré-socráticos, a maneira de ensinar sempre começava pelo macro e depois vinha para o micro. Do macro para o micro, por dedução. Não era a maneira aristotélica, que do pequeno você vai para o maior. De pequenas informações você tenta chegar numa conclusão.
é um sistema dedutivo. Então, você parte de premissas e preceitos e axiomas maiores, que na antiguidade o ensinamento filosófico e esotérico começava pelo macro e vinha para o micro. Citei os gregos que fizeram a mesma questão. Então, quando a gente olha na Índia, seja nos Upanishads, seja na Vedanta, e especialmente numa escola anterior a Siddhartha, 100 anos antes, chamada Escola Sankhya, S-A-M-K-H-Y-A, Sankhya. Essa escola Sankhya, que tem relação com os Vedas, que tem relação com os Upanishads, e que vai ter depois um parentesco com a Vedanta, ela é um pouquinho anterior a Siddhartha Gautama Buda. Essa escola, ela tem tremenda relação também com as instâncias. Na sequência eu já vou comentar. Então, seja nos Upanishads, seja na Sankhya, seja na Vedanta, a gente também parte do do uno, do absoluto, de Brahman. Aí vem as emanações, aí vem o espírito, Atman, aí vem outros nomes equivalentes, Purusha, na escola Sankhya. Então, o absoluto, o inominável, o primordial, esse espaço vazio primordial, a manifestação. Então, tudo sempre tem cosmogonia. Cosmogonia, a origem do universo. E cosmologia, o estudo sobre esse universo. Mas a cosmogonia antecede a cosmologia. Então, nessas tradições indianas, a cosmogonia ela é básica. É um sistema de ensino que parte da cosmogonia. Então, isso está muito presente nas instâncias. Então, as instâncias de Xian, a primeira parte publicada em inglês, ela é essencialmente uma tentativa de apresentar o nascimento do universo. Mas o complicado é que também sugere, usando palavras para algo que é inominável, o pré-universo, o que existiria sem ser existência antes do universo se manifestar. Então, as instâncias de Xian, na parte inicial, vão tratar, então, de cosmogonia. A base do que será o universo, o surgimento do universo, o despertar. Mas aí já entra nas tradições indianas e que está muito presente também nas instâncias. Esse despertar é um processo cíclico de manifestação e recolhimento do universo. No entanto, a gente tem que ter uma certa cautela ao estudar tudo isso. Eu estava relendo um pequeno livretinho, As Instâncias de Xian, Elsie Benjamin. É uma autora do final do século anterior, uma introduçãozinha, mas ela chama a atenção de algo que está na própria Doutrina Secreta, no volume 1. Ela chama a atenção, citando Blavatsky. As instâncias dão um tratamento apenas da cosmogonia do nosso sistema planetário e do que é visível em volta dele, a partir de um pralaya solar, um recolhimento do sistema em um novo sistema. É claro que isso tem uma relação com o universo total. Você faz uma analogia com o nascimento do universo total. Mas a Blavatsky chama a atenção que os instrutores não procuraram ensinar do universo total, que é equivalente, porque nem as mais elevadas inteligências compreenderiam. É muito complexo. Então, nem as mais altíssimas inteligências do planeta compreenderiam essa manifestação e esse surgimento. Então, a gente tem que ter a noção que é mais uma tentativa de explanar o nosso sistema, que tem um Sol, que tem tudo que envolve, tem um núcleo central, enquanto que o universo também teria o que ela chamou de um Sol central. Então, há uma analogia, mas a gente tem que entender que é algo um pouquinho mais restrito. Bom, aí então vai haver uma tentativa de explanar esse processo. Mas a própria Blavatsky, ela dá umas sugestões do estudar, o como estudar, porque ela sabe que é um assunto difícil. Ela tentou explicar no volume 1 e no que é o volume 2 em português, mas fez algo que eu pessoalmente até não gosto muito. Relacionou com a ciência do século XIX, no volume 2 e no volume 4, porque a ciência se renova, muda muito. Então, eu acho que o volume 2, que tem muito simbolismo, e o volume 4, que tem um pouco da ciência do século XIX,
especialmente esse volume 4, atrapalha um pouco, porque é uma coisa já superada, cientificamente falando. Então, o volume 1 e o volume 3 estão mais enxutos. Então, no volume 1, ela tenta dar uma noção daquela terminologia, daquele significado. Só que antes disso, ela escreve um proêmio, que é um estudo básico, e ainda faz uma introdução ao livro. Proêmio e introdução ela separou. Então tem uma introduçãozinha geral e tem um começo, uma preparação para as instâncias que ela chama então de proêmio. E ela diz que as ideias do proêmio são muito importantes. Alguns anos atrás, uma senhora inglesa, Iante Hoskins, fez um apanhado dessas sugestões que ela apresenta. Aqui um pequeno livretinho. É o segundo livrinho que a Editora Teosófica publicou lá em 1991. Foi o segundo livrinho. Eu ajudei, participei. A revisão técnica aqui desse livro aqui embaixo fui eu que fiz. Havia uma tradução, participei, eu vim estudando na época. Então, esse livrinho ele é simplesinho, mas ele é importante. Apresenta uma série de sugestões básicas para preparar o estudante para chegar nas instâncias. Então, aqui, essa senhora inglesa, Hoskins, é que eu estou procurando aqui, não aparece o sumário. Está aqui na sequência. Então, ela diz assim, ó, a gente tem que levar em conta a existência de uma lei una fundamental. A lei una fundamental, o primordial. Isso é o ponto de partida. Então, o estudante, para ter compreensão daquele livro, dessas instâncias e dos comentários, se não tiver a capacidade de pensar que tudo é o primordial, o espaço primordial universal, pré-existencial, inclusive, e a lei una, a coisa complica. Então, a lei una, 4 ideias básicas, 3 proposições fundamentais do proêmio, e depois um complemento, mais 6 itens, mais 5 itens, mais 3 proposições, e tudo isso, então, são sugestões que a própria Blavatsky deu em Londres, conversando com seus alunos, com seus colegas, trabalhando após a publicação do livro, sugestões que ela apresenta. Então, eu vou direto aqui na Lei Una e nos 4. Direto nas 4 ideias básicas, página 21. E com isso a gente vai indo para as instâncias. Então, primeiro a existência de algo que é o uno primordial. O como os neoplatônicos, como Platão, tanto enfatizaram. O antecede a tudo. Aí, então, 4 ideias básicas. A primeira é a retomada do a unidade fundamental de tudo. Toda a existência está dentro do O contém tudo. É uma premissa, é um axioma fundamental. Aí, depois, no universo não existe matéria morta. Isso aqui vai ser importante para a gente entender o começo das instâncias. Quando ela vai falar em Mula Prakriti, ou Prakriti, que às vezes é traduzido por matéria, e a gente pensa em matéria essa visível, concreta, que a gente pensa que é morta. A própria ciência nos mostra, não só que tem átomos, mas tem as partículas subatômicas que têm a vida dos átomos. Tudo é dinâmico, tudo se move, mesmo que a gente olhe e pareça que uma pedra está parada. Mas a pedra também tem vida. E há uma vida sutil que sustenta tudo que existe. Então, segundo preceito, não existe matéria morta. Isso vai ser bem importante, depois a gente já vê lá. A terceira ideia, o homem é o microcosmos. Essa é uma velha ideia de um filósofo grego, Demócrito, escreveu um livretinho chamado Microcosmos. E o seu instrutor, chamado Anaxágoras, tinha escrito um chamado Macrocosmos. Macro e microcosmos. O homem é o microcosmos. Isso é Demócrito. A gente pensa que é um filósofo materialista, que só tratou do átomo, ele foi bem mais do que isso. Então ele afirmou, o homem é um microcosmo e dentro do homem tem um universo infinito. Então essa é a terceira ideia. E a quarta ideia é aquele velho ensinamento egípcio, assim no alto, assim embaixo. O homem, o micro, é um reflexo do macro. Então aí vem a primeira premissa importante para um estudante da filosofia esotérica. Eu conheço
nesse meu passado, especialmente desta vida, pelo menos, pessoas que ficam lendo esses assuntos cosmogônicos, cosmológicos, e ficam presos. A mente não sai disso. A gente tem que entender a relação. Se há o um e há o começo da vida universal, o um também está em nós. Há uma vida primordial também em nós, que é o espírito. Então, essas conexões, essas relações. Então, a cosmogonia, ela deve ser trazida também para uma compreensão interna. O grande universo, o pequeno universo, a vida universal, a vida interna. Então, o macro, o micro, a relação do que está em... Assim é o interno como é o externo. Assim é o pequeno como é o grande. Há uma lei que liga, interliga, que relaciona o macro e o micro. Mas, essencialmente, agora voltando, a unidade primordial e não há matéria morta. Isso já está na doutrina secreta, que só foi reunido aqui. E aí, chegando, então, nas 3 proposições, que já é o começo das próprias instâncias, então, é dito aqui que são pequenas orientações que a Blavatsky deu, e ela afirmou: se quer estudar a doutrina secreta, se deseja compreender as instâncias, a primeira coisa a fazer é alcançar uma certa, se não profunda, compreensão dos 3 princípios fundamentais apresentados no proêmio, que são baseados nas instâncias. Então, o proêmio apresenta 3 princípios básicos, que é o que eu vou agora comentar. Esses princípios tá lá na instância 1, na instância 2, na instância 3, e foram resumidos. E aí, então, é dito, com eles mais claros na nossa mente, a gente vai ter uma chance de compreender aos poucos as instâncias. Então, vamos lá. Como introdução, é dito, é absolutamente necessário que o estudante conheça os poucos conceitos fundamentais que formam a base, que interpenetram todo o sistema de pensamento presente nas instâncias. Então, as instâncias têm uma premissa, têm uma base, tem algo que é essencial. Voltando ao Kalachakra, a ideia básica é o um primordial. Tanto que é uma prática não dualista, não tem essa separação sujeito-objeto. É o um. Aqui, no livro de Dzyan nas instâncias, o ponto de partida é o uno, é o um, é o primordial, é o espaço primordial. Então, primeira proposição. É claro que isto aqui é filosofia metafísica, que usa, semelhante à ciência, um princípio, um axioma, uma ponderação geral, que a gente toma como ponto de partida. Não é um dogma, não é uma questão de fé, é uma questão de reflexão. É um princípio geral para a mente humana examinar, refletir, meditar, e cada um terá que descobrir se tem sentido ou não, se tem verdade ou não, se tem lógica, se cabe, se não cabe, se é viável, se não é viável, com muitas e muitas horas e horas de reflexão. Então, são princípios que são apresentados. Então, o primeiro é um princípio onipresente, eterno, sem limites e imutável. Isso é o ponto de partida. Um princípio, presente em tudo, eterno, ilimitado, e que não muda. Não tem movimento, não tem mudança, não tem variação. Isso, mudança, movimento e variação, nós temos no cosmos, nós temos no universo, nós temos na manifestação. Mas antes da manifestação, há o princípio da existência de algo presente, sempre presente, que é fora do tempo, portanto eterno, ilimitado e imutável. No entanto, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder da concepção humana. E aí é citado um pequeno livro indiano, um Upanishad chamado Mandukya, que sobre isso disse: esse princípio é até impensável e impronunciável. Então a coisa é complicada. É fundamental, é a base,
mas a nossa mente vai, no máximo, intuir um pouco, mas não vai passar disso. Não é pelo mero raciocínio. Então, eu às vezes, quando eu vejo pessoas de qualquer idade, eu conheço uma pessoa já até uma idade bem madura, que tenta decorar tudo, que tenta botar na cabeça tudo, não vai adiantar. Não é por quantia, não é por decorar, mas é pela reflexão. Então é dito, tudo isso é um postulado, algo que é postulado. O quê? Uma realidade absoluta. Esse é o ponto 1. Uma realidade absoluta. E esse ponto 1 contém dois aspectos, o 1 e o 2, que vai formar o 3. 1, 2. Ponto, mais 2. Primeira proposição, primeiro postulado, o 1, eterno, sem limite e imutável. Agora, esse 1 tem duas faces, tem dois aspectos, que é o que vem na sequência. E esses três, o 1 e o 2, formando o 3, serão o que darão base para tudo. Tudo que vai existir está ligado a esses três aspectos. Esses dois, aí eu estou já dentro da instância. Esses dois aspectos vai ser chamado de ideação pré-cósmica e substância pré-cósmica. A doutrina secreta, as instâncias de Dzyan, o livro de Dzyan, a escola Sankhya, a escola Vedanta, o Pitágoras, Platão, todo mundo discorda 100% da teologia católica criada no século III, que a criação foi feita a partir do nada. A versão católica da criação a partir do nada era uma resposta aos gnósticos, que tentavam explicar o todo, o abraxas, o o pleroma, as divisões, aquelas energias. Então, aqueles teólogos não entendiam, nem queriam entender, não entendiam e nem queriam entender, inventaram uma teologia da geração, da criação a partir do nada. Mas, do nada, nada é criado. Do nada, nada se tira. Do zero não sai o 2. Então, do nada não é inviável a criação. Então, voltando para o Oriente, para as instâncias, não é a partir do nada. Há algo, mas esse algo é uma maneira de falar, porque eu não posso dizer algo, eu não posso dizer existe, porque não tem existência ainda, é pré-existência, é pré-manifestação, é no campo da sutileza absoluta, do sutil absoluto. É aquilo que está do lado de lá dos buracos negros sutis, não dos buracos negros densos, dos buracos negros sutis pré-matéria. Então, nesse campo difícil da gente pensar e até mesmo intuir, haveria nesse círculo primordial e manifesto o 1 e o 2. E os dois estão interligados. Esses dois aspectos estão interligados. O princípio de consciência pura e aquilo que vai gerar o material no universo. Mula prakriti. Mula significa raiz, uma palavra em português é outra coisa. Em sânscrito é raiz, o começo. Prakriti é o que vai ser chamado de matéria. Blavatsky, para não confundir, porque ela está no século XIX, existia o materialismo científico e tal, ela chamou de substância. Substância pré-cósmica, mas é o que seria uma matéria pré-matéria. Então, junto ao 1, nós temos a ideação, que vai ser depois o Atman, que vai ser depois Purusha, mas que é a ideação primordial, e junto, irmão gêmeo, dois aspectos da mesma coisa, nós temos Mula Prakriti. Mula Prakriti vai gerar a matéria, e a ideação vai gerar o Atman, ou Purusha. E o Atman e a matéria estão juntos. O veículo e a consciência. Sem veículo, a consciência não se manifesta. Sem forma, não tem universo. A vida universal precisa da matéria universal. Vida e a matéria primordial nasceram juntas. São irmãs gêmeas. Então, Mula Prakriti e Prakriti têm a mesma origem de Purusha e do Atman.
Então, veja que na Idade Média isso daria problema, e daria problema até no século XIX, de pensarmos na existência de uma matéria espiritual, de uma matéria primordial. Mas não é a matéria dos estados densos, é a origem da matéria. É a vibração primordial que possibilita a existência da matéria. Então, na doutrina secreta, nas instâncias de Xian, no Proem especialmente, no Proem, então isso é chamado de, essa matéria primordial, de Mula Prakriti, a raiz da matéria. E o que vai ser o Espírito Divino Manifesto, o Atma Universal, ou a consciência primordial, também chamada de Purusha, é a ideação. Aquilo que é ideação pré-cósmica vai virar Atman, vai virar espírito, vai virar consciência. Aquilo que é a substância pré-cósmica ou Mula Prakriti vai se tornar Prakriti, o começo da matéria. Só que elas nascem unidas. E há um elo de conexão. Aí vem mais um termo, chamado Fohat, F-O-H-A-T. Fohat é uma energia presente na manifestação que liga, que conecta Purusha e Prakriti, consciência e matéria, ideação e substância. Não é um dualismo. Não há um dualismo, há uma unidade. O um primordial, quando se torna dois, o um primordial, no seu aspecto dois, continua sendo unido, continua sendo uma unidade. Não dá para dizer que é uma dualidade, que é uma dicotomia, que já nasceram separados. Os dois aspectos são duas faces da moeda, são totalmente conectados. Então, Mula Prakriti ou Prakriti está conectado com o Atma, com o Purusha, com o Espírito. Então, voltando para o poema, há o um, e aí é dito, há também o Espírito, ou consciência, e Prakriti, ou matéria. Mas não devem ser considerados como realidades separadas ou independentes. São duas facetas, dois aspectos do absoluto, de Brahman, que às vezes, para criar mais uma confusão, ainda chamam de Para-Brahman. Brahman ou Para-Brahman, que é a mesma coisa. Então, o um, a consciência e a matéria formam uma tríade metafísica pré-manifestação. A raiz de toda a manifestação é a partir desse triângulo primordial, que do centro do triângulo é emanado o universo. É delimitado o círculo, a delimitação. Então vai ser a primeira coisa que na manifestação há um raio que delimita. Então, a partir desse triângulo e manifesto, surge um raio de luz primordial. Mais um termo. Daivi Prakriti é um raio de luz primordial que traz a matéria dentro dela. A luz pura trazendo a matéria dentro da luz. A coisa é complicada. Por isso que é postulado, é princípio, é para refletir, não é para decorar, porque não adianta decorar, a gente tem que tentar intuir com a metafísica. Então, este raio de luz primordial, Daivi Prakriti, traz a matéria para o campo da manifestação. E esse raio delimita o círculo. Então, esse círculo que acolherá a emanação ou a geração do universo. Essas filosofias não usam a palavra criação, geralmente. É algo que é emanado porque pré-existe. A criação do nada não existe e é criado. Mas o que já existe não é criado, já existe. Apenas se manifesta, apenas surge, apenas é emanado. Então, a partir desse triângulo, dessa tríade primordial, tudo que vai surgir, surgirá a partir daí. A substância raiz pré-cósmica criará condições de densidade para a consciência ir se manifestando. Então, uma densidade sutil, consciência sutil. Uma densidade intermediária, uma consciência
vibrando no campo intermediário, até que surge a densidade concreta, os planetas, as galáxias, tudo mais, o homem, a forma, o corpo e a consciência nesse corpo. Então, o contraste entre esses dois aspectos do absoluto é essencial. São dois, porque se não tem dois, não haverá depois a ramificação. E aí estou tentando ver o que está faltando aqui, mas basicamente é por aí. Então, o universo manifestado começa com esse dois, ok? O espírito e a matéria são apenas aspectos da unidade. Então, no começo do processo, são duas faces, são dois aspectos, e os três sintetizam tudo. Mas tem algo mais. Esse algo mais é uma novidade das instâncias. Isso que eu estava falando até agora, porque eu estudo isso, eu encontro na filosofia Sankhya, pré-Siddhartha e pré-instância de Dzyan. O Mula Prakriti e a ideação pré-cósmica. Essas três ideias são literais. A palavra Mula Prakriti é da filosofia Sankhya. Mula Prakriti, Prakriti é na filosofia Sankhya, que também usa a palavra Purusha, que é sinônimo de Atma. Purusha Prakriti, Purusha Mula Prakriti é algo, é uma ideia, um ensinamento, um preceito que já existia pré-Siddhartha, lá pelo ano 670, 700 AC, já tínhamos uma filosofia indiana falando disso. E isso está muito presente nas instâncias, o que para mim é muito importante. Então, para a gente perceber que o livro de Dzyan e as instâncias de Dzyan não é uma invenção, não é uma imaginação, Blavatsky não inventou aquilo. É um ensinamento muito antigo e que eu percebo clara relação com esse sistema esotérico filosófico chamado Sankhya, que é anterior ao Dharma de Siddhartha. Uma tradição que já existe. Não é muito lida, não é muito estudada, especialmente aqui no Brasil. Não é muito conhecida. Mas no meu livrinho, A Filosofia dos Rishis da Índia Antiga, tem um pequeno capítulo introduzindo a filosofia Sankhya. Ela é uma das escolas filosóficas da Índia Antiga, é uma das darshanas. Darshanas são as escolas de filosofias da Índia. Então, a filosofia Sankhya é anterior a Vedanta, anterior a Yoga, anterior a outras tantas. Então, eu fiz um pequeno... E mais recentemente, coincidiu que eu vinha dando uma revisão, eu pretendo escrever um livro futuro, então eu estava fazendo uma revisão, e por isso, quando você me pediu, eu disse, eu preciso de um tempo, que além das atividades normais aí da vida externa, eu estava fazendo uma revisão da Sankhya, depois eu queria fazer uma revisão também das instâncias, e aí eu fiquei um pouco preocupado, porque aquele pouco que eu achava que tinha entendido das instâncias, eu vi que eu vou ter que ampliar, que eu vou ter que revisar, que eu vou ter que renovar meu entendimento. Isso que é bom. Porque as instâncias são muito abrangentes, são muito profundas, são muito complexas, e tem ainda um problema, para mim até um agravante, a Blavatsky usa às vezes no seu comentário a mesma palavra com 2, 3, 5 sentidos diferentes na mesma palavra. Às vezes isso é útil, às vezes atrapalha. Então, às vezes complica um pouco. Mas ficou claro nessa minha releitura que tem muita relação. A tradição Sankhya, ela é claramente o quê? Uma visão cosmogônica cosmológica. E o que ela vai tentar nos ensinar? O surgimento do universo, o surgimento do cosmos, a partir dessa unidade. Purusha, Mula Prakriti. Às vezes parece que esqueceu de Brahman, às vezes parece que esqueceu do Atman, ou do Atman não, de Brahman, do Um. Mas não é que esqueceu, não está enfatizando. As filosofias indianas sempre começam por Brahman, o Um, o Uno, a realidade primordial, o absoluto, e aí vem para Purusha, ou espírito, e Mula Prakriti, ou pré-matéria. Então, isso é muito presente, é determinante no pensamento da tradição Sankhya. E isso é essencial no proêmio. Só que a filosofia Sankhya não vai enfatizar este forrad. Então, nas instâncias de Dzyan, então nós temos a realidade una primordial, nós temos dentro e junto a ela a ideação pré-cósmica, a substância pré-cósmica, Purusha, Mula Prakriti, e Purusha e Mula Prakriti determinadamente interligados, ligados, conectados, sem separação. E o que liga é o fogo divino. Aspas, fogo divino, é meio difícil entender o que seja isso. Então, é uma realidade viva, é uma energia viva, uma energia pulsante,
que depois nas instâncias vai ser chamado de um torvelinho, um movimento, um fogo em movimento, que se move pelo espaço, gerando e atraindo a poeira, na linguagem científica, a poeira cósmica, e lá nas instâncias vai falar algo equivalente. Esse fogo em movimento atrai a um nível mais denso para gerar as nebulosas e gerar, então, as formas dos planetas e tudo mais. Fechando essa partezinha, então, o Fohat é essa energia dinâmica da ideação cósmica que vai interagir com a matéria. Então, é uma inteligência divina em movimento, e aí depois tudo isso vai gerar as hierarquias construtoras. É uma linguagem complicada, eu aqui hoje eu vou só citar, mas não vou nem querer explicar. As hierarquias construtores, os grandes Jian Shohans, os Jian Budas, é uma complexidade que extrapola a nossa capacidade mais normal da vida. Então, há uma força primordial, aquele raio inicial, Devi Prakriti, interligado com Fohat. Fohat é uma inteligência viva, essa inteligência que se move e que vai estabelecer a existência, e tudo vai nessa direção. Bom, deixa eu parar por aí, que a coisa já está bem complicada. Então, voltando para o mais simples, vamos voltar para o mais simples. Então, nós temos... Eu fiz um esqueminha usando a própria obra Doutrina Secreta e os que estudam esse assunto tentando resumir o que as instâncias de fato estão abordando. Então, os autores, os comentadores, e nem sempre são muito profundos, não. A gente pensa assim, o grande comentarista, ele está lá patinando também. Porque as instâncias de Dzyan, o livro de Dzyan, assim como o texto Kalachakra original, não eram livros de publicação, não eram livros para público. Eram livros dos colégios avançados. Eram tratados reservados para as capacidades e espíritos mais elevados do planeta. Por isso que são muito complexos. São sutilezas, são palavras muito simbólicas. Então a gente tem que ter calma, paciência, saber que não entendeu, volta, revisa, olha, e tentando intuir, e não ficar com aqueles esqueminhas. Eu detestava na literatura teosófica aqueles esqueminhas explicativos, porque o esquema é cerebral, é racional, é visual, prende o cérebro naqueles esqueminhas, sabe tudo, sabe o nome, esquema tal, e começa por aqui, e às vezes está tudo errado, ou está simplificado, ou não é bem daquele jeito. Então, esqueminhas não vão facilitar. O que vai facilitar é a reflexão sutil, a mente leve, a mente fluindo nesses assuntos. Eu sempre brincava com os meus alunos de filosofia lá em Brasília, no tempo que eu estava numa faculdade lá, que dava aula, introdução à filosofia. Eu dizia, se vocês não aprenderem a surfar na filosofia, ou na teologia, ou no esoterismo, surfar, a gente não se dá bem. O que é surfar? É seguir o fluxo da maré, seguir o fluxo da água, e se encontra um rochedo, se encontra uma pequena ilha pela frente, você desvia. Você desvia e segue o movimento. Você não se agarra no rochedo, você não fica sentado na ilha o resto da vida. Você vai fluindo, você faz uma curva, tem que ter flexibilidade, você não pode ser apegado aos conceitos, tem que abrir mão, revisar, modificar as ideias, os entendimentos, renovar os preceitos que a gente tem na nossa cachola. Então tem que ser uma mente leve, flexível, sem apegos, porque senão a coisa não acontece. Bom, então a instância 1, ela trata daquele princípio primordial, o todo uno, antes da manifestação. O todo primordial, no estado de adormecimento da existência, mas não do desaparecimento de tudo. No nível visível, manifesto, cosmos, universo, como a gente entende, houve um recolhimento. Então, esse recolhimento é cíclico. Manifestação, recolhimento, manifestação, recolhimento. Isso está no hinduísmo, isso está em outras tradições orientais. O constante movimento entre vida e recolhimento, Manvantara e Pralaya. Pralaya, recolhimento. Então, o todo, antes da manifestação, no seu estado adormecido, mas existindo, entre aspas, no seu Pralaya.
Isso é a instância 1. A instância 2 é a continuação disso, mas já insinua um pré-despertar do cosmos. O cosmos ainda não se manifestou, mas a instância 2 ela insinua a possibilidade da manifestação, uma pré-manifestação. A instância 3 é o despertar. Se a 2 é um pré, a instância 3 é o começo desse despertar do cosmos, o universo saindo do para lá e começando a manifestação ou manvantara. A instância 4 vai falar então do Fohat, que desenvolve na instância 5 mais ainda, e dessas inteligências universais que são manifestas, que são os coordenadores do processo. Inteligências sutis, avançadíssimas, os filhos do fogo, ou as hierarquias setenárias, aí vem o número 7, depois vem o número 11, número 12, então, mas começa pelo 7. Os 7 filhos do Logos, os 7 Logóis, os 7 Dhyani-Budas, fala assim 5, mas tem mais 2, as 7 luzes primordiais, no candelabro também tem 7, e assim vai. Então, os filhos do fogo, as hierarquias setenárias, e na instância 5 é mais desenvolvido, ou especialmente nela, a questão do Fohat, dessa inteligência, essa inteligência junto com esses 7 primordiais, que vão então gerar aquilo que é chamado de um torvelinho de fogo, e aí então, a partir daí, vai em direção à instância 6, que já vai falar da formação de uma roda, de um futuro planeta, ou de uma futura estrela, ou da formação do Sol e depois dos planetas, o surgimento então de algo que vai ser mais sólido. Uma roda, um globo, ou começando por uma estrela, um globo, um planeta, insinuando o começo de tudo isso, e aí depois a instância 7, quando isso já existe, como que a vida chega nesta roda, como a vida chega neste planeta. Mas muito sutil. A instância 6 e a 7 são com poucas informações. E na 7, então, fala da descida da vida, da manifestação da vida e o aparecimento do homem primordial, assim, mas em 1, 2 linhas, não o homem hoje, mas o pré-homem, o homem primordial lá dos inícios do sistema evolutivo do planeta Terra, ou de qualquer planeta do sistema solar, e aí então isso vai ser trabalhado separado. É a antropogênese. Então é um outro fragmento, é uma outra parte, é um outro capítulo do livro de Dzyan, e aí a Blavatsky separou. Então ela coloca lá uma outra coleção de sentenças que forma então a antropogênese. Tudo começa, então, pela cosmogonia, pela cosmologia, e isso aqui foi só a manchete. Então, agora eu só complemento, depois a gente conversa um pouquinho, que é bem curtinho aqui, que eu tirei algumas ideias-chave das próprias sentenças. Então, vamos ler, ok. Ponto de partida. Há uma realidade una. Princípio uno universal. Isso tem que estar assim, como se fosse colado na minha testa, assim. Eu vou ler doutrina secreta, está colado aqui. Realidade una, absoluto, conceito primordial, o um primordial, com 2 aspectos. Ideação, substância pré-cósmica, consciência pura universal, mula prakriti, purusha, prakriti, atma, prakriti, matéria ou prakriti e atma, espírito. Isso tudo é o ponto de partida. Então, agora, a instância 1 vai dizer que o eterno Pai, mas esse Pai muito primordial, o eterno Pai estava adormecido. Não existia tempo, não existia a mente universal, Mahat. Mahat na doutrina secreta vai ser essa mente universal, coordenando tudo. Curiosamente, não para mim, mas curiosamente, na filosofia Sankhya, Mula Prakriti emana Mahat. A mesma palavra. Mula Prakriti gera Mahat, a mente universal. Sim. Então, no século XIX, lá em Londres, os
os leitores de Blavatsky, os que trabalharam com ela, os que publicaram com ela o livro, não tinham ideia dessa filosofia chamada Sankhya. Mesmo os que iam para a Índia, iam e voltavam, Europa, Índia, não estudaram. Não estudaram essa tradição. E isso ficou. Os teosofistas normais, tradicionais, os que estudam bastante, os que estudam pouco, tanto faz, também nunca prestaram muita atenção. O americano David Hegel, num artigo, ele chama a atenção que essa filosofia Sankhya fornece muitas palavras técnicas que são usadas nas instâncias, que são usadas nos comentários da Blavatsky. Ele diz isso num pequeno artigo, mas também não avançou muito. Ele conhecia a filosofia Sankhya, mas não avança tanto. Então a gente vê que esse sistema filosófico e talvez até esotérico, Sankhya, vinculado aos Vedas e aos Upanishads, já continha algo equivalente ao livro de Dzyan. Já continha no seu ensinamento mais interno algo ou igual ou muito parecido com o que está presente nas instâncias de Dzyan. Então, Mahat, a mente universal, surgirá, mas ainda não tinha despertado. E esse todo, ele é sem limites. As causas da existência não estavam atuando. Então, estava adormecido, não tinha tempo, a mente universal ou Mahat não estava se movendo, havia apenas o ilimitado, as causas da existência naquele momento não existiam, e Dangma, o olho que nunca se fecha, se fechou. Puxa. Durante aquele triângulo com aquele olho dentro, que os maçons têm algo muito parecido, por sinal. Aquele olho bem aberto, com aquele ponto central bem grandinho lá. Então, o olho Dangma, como é citado nas instâncias. A manifestação é o olho aberto e o olho acompanhando todo. Se o olho começa a se recolher, é o pralaya. Se o olho fecha, recolheu tudo. Então, Dangma, o olho estava fechado. Isso é a instância 1. A instância 2 é dito que as hierarquias, que os construtores não estavam atuando. Não existiam, fisicamente na palavra, não estavam manifestos, nem estavam atuando. Ainda não era a hora. O raio ainda não havia brilhado, aquele raio que vem passando o limite e começando a manifestação. O começo, de fato, é a terceira instância. A vibração. A vibração se propaga. A palavra-chave é essa. A vibração se espalha, se propaga. E suas asas tocam todo aquele círculo que foi gerado. Primeiro aquele círculo, a delimitação, e aí há uma vibração. A vibração é aquele raio que entra no círculo e, vibrando, ele fecha o círculo. Então, a vibração se propaga. Da não-luz, começa a surgir a luz. Começa a aparecer as águas da vida. Olha o Gênesis aqui. As águas da vida. E o Espírito surgirá nas águas da vida. Sobre as águas da vida. A semelhança com aquelas sentenças iniciais do Gênesis é grande. E a palavra vibração que se propaga faz parte de uma outra escola indiana chamada Shivaísmo de Kashmir. Uma escola filosófica muito, muito bonita e profunda, muito pouco conhecida, mas bonita e profunda. O Shaivismo ou Shivaísmo de Kashmir. E essa escola tem um tratado chamado Spanda é vibração, Spanda Karika, e tenta explicar que tudo começa a partir dessa vibração primordial. Spanda, a vibração, e aí vai surgir o universo. Então, a terceira instância fala dessa vibração, dessa propagação, essas asas se espalhando e tomando conta do espaço. Da não-luz vem a luz, das trevas, com T maiúsculo. Eu não gosto de usar a palavra trevas, porque é muito negativo. Mas é da não-luz. Da não-luz vem a luz, ela emite um raio sobre as águas da vida, e esse raio de luz encontra o ovo virgem, o círculo. O ovo ainda virgem, ainda não nascido.
A vida ainda não saiu da casca. O raio que vem do lado de lá, do imanifesto para o manifesto, essa luz primordial é um raio. E esse raio, então, ele atravessa e ingressa no ovo virgem. E aí também esse universo, pré-universo, esse espaço, também é chamado de o oceano da vida. E há uma raiz da vida em cada gota do oceano da vida. É uma maneira poética, simbólica de dizer que esta vida primordial, ela realmente está em tudo, está em todos os lugares, não tem um pontinho no espaço, nem no espaço que separa a Terra de Plutão. Esse espaço tem poeira, tem molécula, tem partículas, tem ondas, tem isso, tem aquilo. Não há espaço vazio, isso é uma velha ideia. Todas as regiões do espaço, tudo são gotas da vida primordial e a raiz da vida presente em cada gota. A não-luz dá lugar à luz. O Fiat Lux começa. O Faça-se a luz é a terceira instância. E a luz será feita. As trevas somem. Mas aquela unidade das duas, da ideação e da substância, ela continua. E as duas vão interagir, vão estar ainda presentes. Os dois, que na verdade é um só. Esses dois, que é um só, às vezes dão mais um nome difícil para a gente. Svabhavá. Essa unidade primordial. É um S mudo. Svabhavá com BH. Svabhavá. Svabhavá é essa realidade que preenche o círculo primordial. Então, esse espaço que é o um ilimitado é um espaço infinito. Esse espaço primordial é preenchido pelo 2, mas o 2 unido, não o 2 separado. Essa unidade que é interligada por Forrad. E essa unidade é Svabhavá, o 2 em 1. E a partir desse 2 em 1, estou aqui meio complicado, estou sofrendo aqui para fazer esse resumo. Então, a partir desse 2 em 1, é liberado Forrad, esse fogo. Lá nos persas, tudo começa pelo fogo. Na tradição de Zoroastro, na tradição do Zend Avesta, o livro sagrado dos persas, o fogo primordial, o fogo divino, o fogo que é o começo de tudo, que por sinal já está nos Vedas, Agni, o fogo, a deidade chamada o fogo divino. Está nos Vedas, está nos persas, vai para... Eu estou fazendo uma relação para a gente entender como é bonito quando a gente começa a perceber isso. Lá no filósofo pré-socrático Heráclito, o fogo divino, o fogo eterno, o fogo logos. Ele usou os dois termos juntos. O fogo com F maiúsculo, o fogo universal, que é consciência, que é espírito, que é vida. O fogo logos. O fogo logos em movimento. Então, esse fogo está presente nas instâncias, é ele que, movendo-se, vai dar vida para os átomos. O que era apenas matéria é matéria com vida. Os átomos recebem vida. O fogo aquece os átomos, expande os átomos, aquece os átomos. E o espaço vai sendo preenchido por vida e pelos átomos. Por vida e por Prakriti. E tudo vai dando base para a existência. Aí a instância 4 complementa um pouco isso, continua falando então deste fogo, das consciências que trabalham com esse fogo, as consciências construtoras, os filhos do fogo, vai falar desta chama primitiva que gera então as ramificações em 7 divisões. A instância 5 continua falando desse fogo que se move, o fogo que é Forrat, que é chama, que emite centelhas de vida em todas as direções, esse fogo que conduz a vida, esse fogo que dirige um exército dos filhos da luz, linguagem dos essênios, os filhos da luz que combatem os filhos das trevas nos essênios. Então, esse termo, os filhos da luz, derivados de Forrat, derivados da inteligência divina, derivados da vida primordial, os exércitos, as divisões, os construtores, as hierarquias, o condutor de tudo isso
a geração dos mundos, os planos da existência, os chakras universais, chamados centros Laya, centros de energia do universo que vão emanar mais matéria, 7 rodas girando e formando 7 esferas, formando 7 planetas sagrados. A quarta esfera, a quarta roda, seria o que vai ser o nosso futuro planeta. Aí, nessa roda, a quarta roda, os filhos nascidos da mente chegam, começa pelo mundo mineral, começa por o pré-mineral, passa pelo mineral, gera as coisas mais sólidas, as plantas, começa lá aqueles primordiais e primitivos animais, até chegar lá o homem lá nas suas origens, e o homem que acolhe uma gota, o homem que recebe uma gota, o homem que é animado pelo fogo primordial, os construtores criando formas, criando a forma humana, inclusive, com muita dificuldade, milhares e milhares, para não dizer milhões de anos de tentativas para dar uma forma do pré-homem, do hominídeo lá das antiguidades, para chegar no homem, e o homem acolher a consciência, receber a visita dos filhos do fogo, a consciência preencher aquelas formas, aspas, animais, no primeiro momento, surgir mais um reino, o reino humano, esse humano se aprimorar, ter capacidade, refletir, ponderar, ter forma mais adequada, ter consciência melhor, ter uma mente mais funcionando adequadamente. E depois de tudo isso, o homem cresce, passa os tempos, e aí ele aprende que ele vai ter que voltar ao começo, vai ter que entender como voltar à fonte, e aí o homem se dá conta que ele está numa fria. Tem que fazer tudo agora o inverso. E de volta. Veio, terá que retornar. Aí vem a metáfora do filho pródigo, tem o hino da veste de glória dos essênios, que eu publiquei junto com a minha esposa Jane num livro aí do Bardesanes, que tem o hino da veste de glória, que é a jornada de volta para o reino do Pai. Então, aí todas essas simbologias, agora essa consciência Purusha, essa consciência Atma, presente na forma, precisa se libertar novamente, se libertar da forma, voltar à fonte, ir em direção à origem. Por que tudo isso? Eu não sei. ninguém sabe, né? Provavelmente a gente rodou em algum ano lá do universo anterior. Com certeza, com certeza. E fomos condenados, entre aspas, a repetir o processo neste universo, neste planeta, neste ciclo, refazer tudo de novo. Mas é melhor fazer isso, se libertar da forma e da dor e do sofrimento. Então o Buda veio dizer, é preciso alcançar a libertação da dor e da forma, porque a existência traz junto muita miséria, as dores e os sofrimentos da existência. Bom, foi uma tentativa singela, modesta, mas de sugerir. As instâncias de Dzyan é a base da doutrina secreta. As instâncias de Dzyan são sentenças do livro de Dzyan. O livro de Dzyan é um tratado muito antigo, que tem a mesma origem do primeiro tratado da tradição Kalachakra e as duas origens irmãs ainda de ensinamentos mais antigos, e aí exemplifiquei que numa filosofia indiana pré-Siddhartha tem semelhança, tem preceitos muito parecidos com as instâncias, o que mostra que Kapila, alguns dos mestres da tradição Sankhya tiveram informações equivalentes, ok? Então, foi dado a nós, no mundo ocidental europeu, a tradução de algumas dessas instâncias que vão nos mostrar o surgimento do universo, o surgimento do homem, no caso da cosmogonia das instâncias, todo esse processo, mas que não é assim tão diferente de outros sistemas filosóficos esotéricos, só que ele é mais detalhado, mas são palavrinhas muito profundas e muito sintéticas, e termos técnicos. Então você precisa ter uma bagagem assim, muito boa para conseguir entender ou intuir o que aqueles termos estão se referindo. E aí, com calma, com paciência, o livro está disponível, já está aí acessível. Então é uma questão da gente ler, reler e tentar, com o coração e com a mente sutil, intuir alguma coisa dessas instâncias. Isso. Alberto, nossa, foi maravilhoso. Por isso que eu insisto assim nesse assunto, insisti tanto, né?
para que você pudesse abordá-lo, que o que você trouxe de informação hoje vai ajudar muita gente, porque eu particularmente precisava de um norte nessa questão, que eu te disse que eu sou muito fã, vamos dizer, das instâncias. Hoje você me deu os caminhos. Eu tive um sonho uma vez aí, sonho lúcido, estou falando com você, eu estive num lugar, não vale, só estou falando por curiosidade aqui, eu estive num lugar, estava conversando, para resumir, aí eu perguntei o que é isso? Eram 2 livros gigantes, amarrados, não sei o quê, lembro da capa, e a pessoa que me levou até lá disse, livros de Kyuté. E não tinha, sei lá se eu vi os livros de Kyuté, se era um exemplar ou 2, mas sempre tive essa curiosidade, vamos dizer, curiosidade não no sentido de matar a curiosidade, de ensino de aprender, como você disse, algo pensei aqui dentro. Então, hoje, eu acho que a nossa conversa hoje, extrapolamos mais de meia hora o nosso tempo, mas foi super válido e já um caminho, né? Eu fiz uma série de anotações aqui enquanto você falava, Kalachaka, o Sankhya, todas essas coisas que eu vou pesquisar. Eu quero ir atrás disso. O tempo estourou mais uma linha. Isso que você falou, também retomando que eu comecei lá no início. Os colégios do mundo físico, os colleges ingleses ou qualquer país, as universidades, as suas bibliotecas, elas existem. Mas os seres de luz, o colégio maior, eles mantêm vivas as bibliotecas. Nenhum livro importante do planeta foi 100% perdido. Sim. Pode um povo invadir outro, destruir a biblioteca, pode queimar a biblioteca Alexandria, pode destruir não sei o que lá. Não vai perder nada. Mas em formas sutis, no mínimo em formas sutis, às vezes até em forma física também. Sim. Mas no mínimo em formas sutis, todos esses tratados de sabedoria do planeta são preservados. E é importante a gente perceber isso. Então, de quando em quando, esses que já existiram, fragmentos deles são oferecidos mais uma vez. Bacana, isso é bom. Então, isso que é interessante. Quem tiver perceptivo, que usufrua, né? Exatamente. Alberto, muito obrigado mais uma vez por disponibilizar seu tempo para nos esclarecer. E eu te aguardo numa próxima oportunidade, com toda certeza. Você não vai fugir. Desculpa que o meu computador tem um reloginho ali, mas em momento algum me dei conta. É para dar isso, deixa aí, vamos falar. Deixar o que é para ser dito no tempo de ser dito. É isso aí, Alberto. Obrigado mais uma vez, meu querido. Um fraterno abraço para você. Certo. Um abraço a todos que nos acompanharam. E tenham persistência, não desistam nem de ouvir e depois de dar uma lida, começando pelo proêmio, lendo as instâncias com calma. Lá tem um resumo no volume 1, volta, relê de novo, porque alguma coisa vai bater lá dentro. Com certeza. Forte abraço. Igualmente. Gente, aí é que está. Né? Requer esforço, nada vem de graça, nada em absoluto. Então, hoje nós temos elementos para ir buscar, nós queremos saber a nossa origem, para onde nós vamos, a nossa história, tudo, esse anseio aqui que no peito de alguns, né? No ser de alguns. Então, está aí, as oportunidades não são dadas todos os dias, a todos os momentos, basta que as usufruamos. Fraterno abraço, um feliz sempre e até a semana que vem. Tchau.